Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras eu não sei dizer como é grande o meu amor por você. Olá pessoal de casa, olá mãezonas, estamos aqui com mais um programa para você mamãe da Nova TV e para você mãezona da internet também. Eu sei que tem muitas mães que acompanham o nosso programa pela internet, a revista até caindo aqui. Hoje o nosso assunto, ele saiu na última revista Cláudia, no mês de março. Para você mamãe que tem essa revista em casa e às vezes não prestou atenção nessa matéria, a matéria se chama Aulas de Francês. Ao meu lado, a Ana Márcia, que ela é psicopedagoga, minha amiga, diretora aqui da Escola Vivenda. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria que eu achei bem atual, bem interessante, porque na verdade a vida das mamães, principalmente as mães brasileiras, eles comentam aqui nessa matéria que é um caos, que as mães brasileiras transformam a vida do casal num playground, e eu concordo plenamente. E até quando eu trouxe essa matéria para Ana, eu falei, Ana, me ajuda porque tá complicado, né? Então fala assim, ó. As mulheres francesas não engordam para deixar a gente em pânico, né? São muito lindas, sabem seduzir um homem e criam os filhos mais bem educados do planeta. São aquelas crianças que falam, oi, obrigado, dá licença, por favor, né? E isso parece assim, soa até meio distante, né? Ana, o que fala aqui nessa matéria que eu achei legal, que é a era do filiarcado, é isso mesmo? Os filhos reinam, mandam na gente. Você que convive com isso aqui diariamente, é esse tipo de reclamação que você escuta das mães, essa dificuldade das mães em educar um pouco os filhos, é isso? Oi, Késia. Oi, mamães. O que a gente sente hoje é uma grande dificuldade, as mães com muitas dúvidas em relação à colocação dos limites. Falar não é uma grande dificuldade. Como né? é que fala não? Eu tenho essa dificuldade. Como é que você fala não? A gente fala não com a certeza de que é o maior carinho que a gente pode fazer para os meninos, para os nossos filhos. Não, Raul, vou aprender a falar não. E o não significa que a gente está brava, não significa que a gente está contrariada com alguma coisa ou está querendo aborrecer ou chatear. O não é um cuidado, é um limite, é uma proteção e a criança espera o não, ela busca o limite. É extremamente importante. A criança lida muito bem com as antecipações e normalmente nós brasileiros, nós trabalhamos muito mal com planejamento e as crianças precisam de planejamento, mas elas precisam que a gente compartilhe com elas o planejamento. Então a gente está saindo para ir a um restaurante. Puxa vida, se chegar no restaurante, a gente vai fazer o pedido. Eu falo com o garçom, meu marido fala com o garçom, meus filhos falam com o garçom. Provavelmente a gente vai ter uma grande confusão e o garçom, né, o risco dele anotar errado, o pedido é enorme. Então que a gente combine antes, olha, a gente vai olhar o cardápio na hora que a gente chegar no restaurante, a gente vai combinar entre a gente que a gente quer e o papai fala com o garçom, pode ser, pessoal? Tudo bem? Tudo. Né? Quer dizer, eu não vou gerar desconforto nenhum para esse garçom, eu agilizo o trabalho dele, não tem nenhuma situação constrangedora que o menino está pedindo um prato caro, o pai está preocupado com aquilo, a mãe quer que atenda à vontade da criança. Olha que desconforto, que situação complicada. Quer dizer, a gente vai entrar num consenso junto, o garçom vai deixar, e conta pra criança, o garçom vai deixar a carta, a gente vai olhar, a gente vai conversar, e o papai conversa com o garçom. Gente, as crianças aprendem com o nosso modelo. A gente nunca vai chegar num lugar e não vai cumprimentar as pessoas. Né? A gente faz isso, a gente se despede, e os nossos filhos estão vendo isso. Se antecipem. Fazer isso na frente da madrinha, na frente das pessoas, é constrangedor para o outro adulto. Né? Faça dentro do carro, faça antes de tocar a campainha. A gente vai falar oi na hora que a gente chegar. Se a criança falou, ótimo. Né? Parabéns, dá um beijo à francesa. Né? Quietinho, silencioso, fala, legal, você conseguiu, a mamãe ficou orgulhosa. Pronto. E se não conseguiu, continua a visita. Tentando. Entrou no carro, na hora de voltar, fala, ô filho, busca um ponto positivo. Você teve uma conduta legal aqui, a mamãe gostou do jeito que você brincou.
faltou o oi, mas na próxima vez eu vou te lembrar, tá bom? Eu tenho certeza que você vai conseguir. É aos poucos. Eu sinto que às vezes, assim, eu brigo muito com meu marido, que meu marido tenta corrigir e eu vou lá e, né, deixa a bagunça reinar. Mas eu sinto que se eu for ficar o tempo inteiro tolhendo ali, brigando e colocando limite, a casa parece que vira um inferno, né? Vai virar um inferno, isso você tá certinho. É muito legal você ter falado isso. As crianças precisam aprender muitas coisas. Elas são inadequadas em vários aspectos, né? Elas são inadequadas mesmo. Elas não sabem ainda muitas coisas relacionadas à higiene, à convivência social. São inúmeras as coisas que elas não sabem. E não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Como a criança aprende pelo modelo, a gente vai dando modelo adequado de tudo. Agora a gente vai elegendo, a gente vai escolhendo. E fazer vista grossa é importantíssimo. Tá vendo, papai? Desde que a gente não envolva terceiros, que não deixe outras pessoas expostas. Tá? Então, não dá para se corrigir tudo o tempo todo. Então a gente vai acertar agora o jeito das crianças comerem. A gente quer que eles acertem, né? Às vezes tem gente que fala etiqueta, bobagem. Não é bobagem. Etiqueta é uma coleção de detalhes que torna a minha convivência com o outro mais agradável. Elas são importantes. Não dá para ensinar todas ao mesmo tempo. E quando? Quando a criança começa já a ter essas noções de limite, de regra, de educação, de etiqueta, enfim, quando que a gente pode começar? Sempre, quando nasceu, né? Eu não vou dar a papinha na frente da televisão, eu não vou amamentar na frente da televisão. Então são cuidados que eu vou manter uma constância em algumas coisas. Eu não vou dar cada dia o alimento em um lugar. Eu não vou cada dia dar banho em um horário. A criança precisa muito de uma rotina que se repita, porque senão ela não constrói, inclusive, a noção de tempo. Então, eu achei legal que aqui tem, continuando aqui na matéria, os limites é francês. A gente já falou que a criança fala olá, tchau, obrigado, por favor, você já deu a dica. O outro é... Lembre seus filhos de quem é o chefe. Os pais franceses dizem, né? Sou eu quem decide. É importante a gente fazer essa afirmação para os nossos filhos? Quem é que manda? Os nossos filhos nos pedem isso o tempo todo, né? Para a criança ter alguém que toma as decisões é proteção, né? Eu estava te contando da minha filha. Eu sou separada do meu primeiro marido e às vezes eu via a Bia em dúvida, né? Se ia para a casa do pai ou não. E o que eu sentia é que cada vez que eu tomava essa decisão por ela, era um grande alívio. Porque se ela escolhesse ficar comigo, ela tinha culpa porque abandonou o pai. Se ela escolhesse para o pai, ela tinha medo do que eu ia pensar. E na hora que eu falava... A mamãe não tá te dando escolha. Isso, ela era petitinha, ela tinha 3, 4, 5 anos, né? E eu falava, não tem escolha. A mamãe já decidiu, você vai para a casa do seu pai. E eu via que aquilo era um grande alívio. Hoje, ela, né, já com 15 para 16 anos, ela fala sobre isso. Ela fala, mãe, tem coisa que mãe fica esperando o filho decidir, é muito difícil para filho, né? E eu tenho um de 9 anos. Quando ela vê eu tomando decisões, ela fala, nossa, você livrou o Totô, hein, mãe? Que bom. Porque o não e a nossa decisão resguarda os nossos filhos, né? E eles sabem que eles não dão conta, né? De pensar tudo o que está em volta de uma decisão e das consequências dessa decisão. Então, proteção para valer, ela está sempre respaldada numa tomada de decisão nossa. Isso é proteção. Tem pesquisas mostrando isso, que os filhos de mães que trabalham fora, eles fazem um desenvolvimento melhor, são muito saudáveis. Tem pesquisas que comprovam isso, que as mães que ficam em casa, elas na verdade elas abnegaram da própria vida, muitas vezes.
Isso e não depois acabam cobrando, jogando isso na cara, regra. né? E querem que o filho depois tenha um comportamento que não é o comportamento Exatamente. que a criança vai desenvolver, né? E aí a criança que tem pais que trabalham fora, quer dizer, esses pais estão buscando a vida, estão lutando, tem um espaço que é seu, então tem aí um gosto pela vida, e esse modelo é o modelo que esses pais dão para esses filhos. Vale a pena a vida, batalhe por ela, lute, a vida é boa, né? E é o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, que a vida é boa, e é. Ah, adorei, viu? Que linda que ficou essa matéria. Fala tchau, né? Ela já tá querendo levantar, sair daqui correndo. Eu falei, gente, não tem jeito. Eu adoro, adorei. Ficou muito boa. Espero que a gente tenha conseguido aí aliviar o coração de algumas mães como eu, sofrem com a maternidade, querendo. A gente já é boa, como a Ana falou, a gente já é boa, eles já são privilegiados, e só da gente ter essas preocupações já mostra que somos especiais, mas não se sintam culpadas. Fica mais leve, leva mais leveza nessa maternidade consciente aí, que vai dar tudo certo, né? E bronca na frente dos outros, nunca. Educar na frente dos outros, a francesa, muito discretamente. Tá vendo, mãe? Nada de ficar dando piti aí, ó, em padaria, pizzaria. Vai educar dentro de casa mesmo, e é o seu exemplo que vai deixar o seu filho bem educado. E quem sabe a gente consiga chegar um dia aqui, ó, como as mães, né, a francesa, as francesas mesmo. Né? Obrigada, Ana. Tchau, foi muito linda. obrigada a você, Kelly. Tchau, tchau. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. E depois dessa super entrevista com a Ana Márcia aqui na Escola Vivenda, que eu fiquei sabendo que a Daniela e algumas dicas bem interessantes lá com a loja Boneca de Luxo. Não sai daí. E o programa Mãezona chega mais uma vez aqui na Boneca de Luxo. Lívia, cada vez que eu venho aqui eu fico encantada, é um sapato que eu levo embora, né? Vamos falar pro pessoal de casa as novidades, o que chegou essa semana na loja, o que as mãezonas vão poder conferir essa semana aqui na Boneca de Luxo? Essa semana nós recebemos as anabelas de corda e as anabelas encapadas. O detalhe é o preço, porque tá linda e num ótimo preço, R$ 78,00. E a gente ainda divide no cartão ou no cheque em até 3 vezes. São várias condições de pagamento, cartões. Vocês aceitam todos os cartões de crédito, divide até em 6 vezes, né? Dependendo do valor. Então dá uma passadinha aqui na Boneca de Luxo. E vamos convidar o pessoal para acessar o Facebook. E no Facebook sempre também tem todas as novidades, né? Novidades lá. O Facebook você pode procurar Boneca de Luxo 2 e vocês encontram a gente aqui. Procura Franca, tá, gente? Então, para você que quer um sapato diferente, um sapato bonito, um sapato confortável, mãezona, é só dar uma passadinha aqui na Boneca de Luxo, telefone, endereço, aqui na telinha. A gente tá esperando vocês aqui, então vem pra cá. Eventos marcantes, momentos inesquecíveis. É com a equipe Luciano Carvalho Eventos, que oferece toda a estrutura para fazer desta data única e especial. Buffet completo com diversas opções de cardápio, decoração, atrações musicais e muito mais. Contrate Luciano Carvalho Eventos para seus eventos sociais e corporativos. Lu Eventos. Eventos marcantes e inesquecíveis. 3723-9647.